Aqui, gente, só para mostrar para vocês, né? Ele tá ali deitadinho ali, acabou de tomar medicação. A enfermeira veio aqui, trouxe medicação para ele. Ganhou até um ovo de Páscoa, gente. Vocês verem que sempre água, fruta, né? Ganhando essas coisas. Então, assim, muita coisa, assim, é que a gente vê que realmente o pessoal tem aquele cuidado, né? O local aqui tem uma vista bonita, ó. Vocês verem. Esse aqui é o ovo que ele ganhou. Acabou de ganhar. Ovo de Páscoa. Bonitinho, né? A vida de imigrante não é nada fácil. Muitas das vezes as pessoas se planejam por meses, dias e até mesmo anos para que as coisas venham sair corretas, direitinho, sem nenhum problema, mas mesmo assim alguma coisa pode acontecer no meio do caminho. E é nesse momento que nós devemos manter a nossa mente firme, com tranquilidade, porque desesperar não vai resolver em nada. Oi, meu nome é Ivani, para você que não me conhece, sou cozinheira mineira de Belo Horizonte e há quase 2 anos eu estou vivendo aqui em Portugal. Temos esse canal, né, que se chama Asgoulart Duarte, porque eu antes gravava no Brasil. Se você for aí dar uma olhada nos vídeos mais antigos, né, eu e a Cris gravávamos conteúdo diversificados no Brasil, como em brechós, em bazar, né, até mesmo nossos passeios. E hoje, né, no momento nós estamos separadas. Ela está ainda no Brasil e eu me encontro aqui em Portugal. Mas, gente, a vida continua e nós não podemos parar, né? E hoje, gente, eu quero fazer um vídeo, né, como eu já estou fazendo, né, gente? Estou fazendo esse vídeo para poder contar para vocês um pouquinho da minha experiência com a saúde aqui em Portugal. Eu já tinha gravado esse vídeo, na verdade, só que ele teve muito problema, né? E eu, gente, resolvi procurar a gravar novamente, porque as pessoas estão cobrando, querendo saber e o vídeo e tal, e até hoje eu não subi, né? Então eu falei, olha, é hoje ou não gravo mais. Aí saí, né, para poder ter mais luz natural para gravar para vocês, apesar que o sol já está indo embora, mas para falar para vocês sobre a minha experiência com a saúde aqui em Portugal. E a minha experiência, gente, não foi eu, né, que tive que ir ao médico, a experiência com meu filho foi na área da pediatria, né, porque às vezes as pessoas, eu não tive uma experiência boa, mas comigo foi na área da pediatria, e o que eu vou falar é tudo sobre a pediatria, né. Se alguém teve alguma experiência ao contrário, eu não tenho como falar nada, porque foi a pessoa, né? Cada um com a sua experiência. Então, gente, tudo começou no finalzinho de fevereiro, né, desse ano. O meu filho, ele começou com uma dor nessa região aqui da garganta, e eu achei até que era uma garganta inflamada, alguma coisa, né? E até falei: "Olha, vou tomar chá com mel", essas coisas que a gente sempre procura fazer caseiras em casa, para não ter que ficar, tomando remédio à torta e à direita, e achei que aquilo iria passar, né, só que não passou, ele continuou a clamar da dor nessa região aqui. E aí, gente, aquilo começou a ficar meio que inchado, né. E nós ficamos meio que preocupado, e aí meu marido ligou para o centro de saúde que tem aqui, que precisa ligar primeiro antes de você ir, né, porque se você for direto para emergência não é legal, você tem que ligar antes. E ele ligou, e aí eles falaram para levar ele passou por uma consulta, e os médicos, passaram remédio para ele, para infecção, essas coisas, ele tomou. Ao fim de 7 dias, mais ou menos 8 dias que ele estava tomando a medicação, ele melhorou por 3 dias, quando bateu 3 dias que ele tinha terminado de tomar a medicação, aquilo voltou novamente, gente, a ficar inchado, voltou novamente a ficar inchado, né, e começou, gente, a crescer como se fosse um papo aqui nessa região, e aquilo só foi piorando, 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 piorando.
e aí chegou uma fase que já estava já comprometendo até mesmo a respiração, a fala dele, não, a respiração não, desculpa gente, a fala dele. E aí eu falei com meu marido: "Olha, não tem jeito, a gente vai ter que ligar de novo para ver esse menino, porque a coisa está piorando". E aí, gente, nós ligamos para o centro de saúde e eles mandaram a gente levar ele, mas porém levar ele em Setúbal. Eu esqueci de falar aqui, mas quando ele passou pela primeira vez no médico, o médico encaminhou ele para Santiago do Cacém, que é aqui ao lado, onde é que a gente mora. Ele fez uma ressonância para poder tentar ver o que que era, né? E segundo os médicos, tinha alguma coisa ali que eles precisavam ver melhor para diagnosticar certinho. E aí, com isso, ele encaminhou ele para Hospital Santa Sofia e eles lá de Santiago, né, a médica lá que tinha um amigo no Dona Estefânia, em Lisboa, ligou para esse colega, né, médico, e pediu para poder dar uma olhada no nosso filho. Então nós fomos encaminhados para o Dona Es e aí, gente, nós levamos ele lá, aí eles pegaram e falou que ele tinha que fazer uma cirurgia, porque segundo essa médica que nos atendeu lá, né, no Dona Estefânia, ele tinha tipo um cisto, né, aqui, que é uma coisa que todo bebê nasce, né, porém, isso fecha com o tempo, e o dele não fechou, por isso estava dando aquele problema todo, por causa de saliva, coisas que ia acumulando ali naquela região. Aí, gente, né, eles falaram que ele ia ter que passar por uma cirurgia, e mandou ele para casa, como eu falei para vocês, e ele tomou a medicação, como eu tinha falado para vocês que ele melhorou, né. Voltamos de novo depois que ele piorou, e nós fomos encaminhados para o hospital, em Setúbal, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar aí para vocês. E nisso, gente, nosso filho ficou internado praticamente 15 dias, tá. Foi assim, muito complicado, porque a gente não conhece nada, né, gente, nós não estamos no nosso país, vem aquele medo, como que nós vamos ser tratados, como é que vai ser atendido, porque a gente vê alguns relatos de algumas pessoas que falam sobre essa questão de ter que usar a saúde aqui em Portugal, e eu confesso para vocês que nós ficamos apreensivos quanto a isso. Mas, gente, graças a Deus, né, que a nossa experiência foi diferente, por isso que eu estou contando aqui para vocês. E também se não fosse igual, eu estaria contando da mesma forma. E aí, gente, saímos com ele, levamos ele para Setúbal, gente, ele com isso aqui desse tamanho. O médico mediu, gente, o inchaço estava com 15 centímetros. Olha para vocês ver a situação, sabe. E assim que ele chegou lá, o menino com febre, né, com dor, assim que ele chegou lá, aquele aquele pato que estava aqui nele, gente, estourou. Sem ninguém pôr a mão, estourou. E começou a vazar um monte de pus misturado com sangue, sabe, e aquela coisa. E aí eu não entrei com ele, quem entrou foi o meu esposo, né, gente, porque não podia entrar 2 pessoas, foi meu esposo que entrou com ele, e o meu esposo, assim, eu até prefiro que para certas coisas ele é mais, assim, forte do que eu, né, para aguentar algumas coisas, né. E aí diz ele que começou a vazar, e aí o médico veio e começou a apertar e saindo pus e sangue, e aquele mau cheiro, sabe. E aí, gente, foi um alívio para o menino, porque depois que aquilo ali estourou, que saiu aquele monte de coisa que estava aqui, a dor, aquelas coisas que ele estava sentindo, foi para ele foi um alívio. E aí, gente, né, o médico falou que ele ia ter que ficar internado. E aí preparou tudo para ele poder ficar lá no hospital, né, na a área da ala da pediatria, porque o nosso filho ele ainda é de menor, e aqui até com 18 anos, né, vai no pediatra mesmo, né, cuidado pelo pediatra, que eu achei muito bom isso. E aí, gente, foi a saga, né, porque eu não pude mais ir para o café trabalhar. O bom é que meu marido ele estava de férias, né, ele tirou esses dias de férias para poder nos acompanhar, para estar conosco, até porque ele é o responsável legal do meu filho aqui, é ele. E gente, assim, foi uma luta, luta porque
Nós tivemos que ficar lá em Setúbal, porque não dava para poder ficar saindo e voltando de Setúbal todos os dias, não valia a pena, né? Mas mesmo ele, daqui a pouco ele já está na maioridade, eles não aceitam, né? Ficar criança, adolescente, jovem sozinho não aceita, tem que ter um acompanhante, que eu também achei isso muito bom. Então eu e meu marido nós revezávamos, né? Ele ficava com ele e eu também ficava. Ou tinha dia que ficava os dois. E para dormir, gente, né, só um dos pais pode ficar no hospital, né? E eu e meu marido começamos tipo, ele fica dormir um dia, eu dormia o outro, porque eu quis, gente, a primeira noite e a segunda noite, a terceira noite, foram 3 dias. Eu preferi, gente, então assim, gente, eu preferi dormir no carro os 3 dias, porque eu me senti mais confortável no carro, pelo fato de que lá no hospital, para o paciente era uma maravilha, né, o paciente já caminha confortável, mas já para o acompanhante, gente, era uma sofanete que para mim foi bem desconfortável. Então eu falei com meu esposo: "Olha, você dorme com ele e eu fico no carro". Meu esposo não queria de jeito nenhum: "Ai, porque é perigoso". Eu falei assim: "Olha, eu não acho perigoso, né, eu vou estar dentro do carro, qualquer coisa eu te ligo, eu vou estar, né, no estacionamento e vai dar tudo certo". E foi essa saga, gente, durante 3 dias eu dormi no carro, depois meu esposo não quis. "Olha, tá chegando o fim de semana as ruas são mais agitadas, por mais que aqui seja um lugar tranquilo, mas as ruas são mais agitadas, eu não aceito ser mais ficar no carro". E aí eu peguei e comecei a dormir com meu filho, né, no hospital. Teve também, uma noite que ele falou assim: "Olha, está muito desconfortável para nós 2, a gente pegou um Airbnb". Eu até gravei nesse Airbnb para mostrar para vocês, depois eu vou ver se dá para deixar aí para vocês um pouco aí do lugar lá, do local, que eu achei maravilhoso. Um conforto, gente, maravilhoso. E aí foi que eu descansei uma noite no Airbnb e ele dormiu de dia, gente. Mas assim, experiência com o hospital. Olha, gente, eu não posso reclamar. Graças a Deus, fomos muito bem tratados, tanto o meu filho como nós, como pais dele, sabe? Fomos muito bem tratados, tivemos toda a atenção dos médicos, dos enfermeiros, até mesmo do pessoal que trabalhava na copa, que levava comida, que limpava o local. Gente, todo mundo nota 10, tá? Assim, eu nunca, gente, nem no meu próprio país, eu nunca vi uma ala, que foi o caso da ala da pediatria, apesar que a única pessoa, né, o único filho que ficou assim, chegou a internar foi a nossa filha, a caçula, mas na época ela ficou num hospital particular, então assim, né, gente, hospital particular é quarto separado, é totalmente diferente, né. É porque a gente tinha plano de saúde, tanto do Ipseng como também, da Unimed, então assim, ela ficou num lugar bom, então não tem nem como comparar. Mas assim, gente, nós somos muito bem tratados, graças a Deus, sabe. E os médicos sempre preocupados ali, fazendo exame dele, olhando ele, e perguntava tudo, sabe, gente. Então assim, eu sou muito grata primeiramente a Deus, e depois eu sou muito grata também à equipe da pediatria, que foram pessoas nota 1000, que, nos atendeu ali no hospital. Depois eu vou deixar o nome aí que eu esqueci, gente, sabe, mas é o hospital ali de Setúbal. E assim, gente, essa foi a minha experiência. Ele tem que passar por uma cirurgia, ele ainda não passou pela essa cirurgia, né, eles estão fazendo outro tipo de exame, ne porque ele teve uma reação alérgica ao medicamento que ele teve que tomar, ele descamou o corpo todo, isso preocupou eles, e ele ainda está fazendo exame ainda, sabe, gente, achei isso muito interessante, porque eles querem descobrir a causa, o porquê, e eu achei muito bom isso, mas a cirurgia ele ainda não fez. E eu, assim, estou tranquila quanto a isso, gente, porque o que for de ser, será. Deus está no controle disso. Se ele tiver que fazer uma cirurgia, ele vai fazer, né, se não for necessário, melhor ainda, porque essa região, gente, é uma região muito delicada, né. Então, assim, a gente querendo ou não, a gente fica meio receoso, né, gente, por mais que a gente sabe que vai estar ali médicos, pessoas que estudou para isso, mas mesmo assim a gente fica meio assim, mas está nas mãos do Senhor.
e que for melhor, Deus vai fazer pelo nosso filho. Então, gente, olha, se você está aqui em Portugal, né, se você já teve experiência na área da saúde, deixa aqui nos comentários, tá bem? Comenta aí. Se você ficou até o final, comenta saúde, que eu vou saber que você ficou até o final. E você, né, que está aí com medo, gente, entrega nas mãos do Senhor, porque por mais que as pessoas falam, porque país dos outros é isso, é aquilo, gente, sempre há pessoas boas, sempre há pessoas que vão fazer a diferença no meio de algumas que é só a misericórdia do Pai. Então essa foi a minha experiência, tá? Na área da pediatria, tá bom, gente? Se alguém teve alguma experiência ruim, eu estou falando daquilo que eu estou falando daquilo que eu vivi, da minha experiência pessoal com o meu filho, né, na área da pediatria aqui, porque para mim foi muito bom, sabe, a experiência, né. E não fomos maltratados como muitas pessoas dizem, né, aí por aí, que acontece, gente, eu não vou falar que não acontece, porque acontece, né. Fomos muito bem tratados, né. E se porventura alguém, né, não sei, acontecer de alguém do hospital, da área da pediatria, chegar a ver esse vídeo, né, meu muito obrigada pela atenção, pelo carinho que vocês tiveram com meu filho aí, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo, essa foi a minha experiência. Se ele fizer a cirurgia, depois eu volto aqui para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, gente, curta, compartilha, comenta. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Bye, bye.